esta tarde. Então, por favor, podem abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 21, página 1055, Mateus 21. Mateus 21. Muito bem, irmãos. Então, o tema da nossa mensagem hoje é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e Jesus purifica o templo. Como sabem, estamos a prosseguir o estudo expositivo, versículo a versículo do Evangelho de Mateus, e hoje chegamos ao capítulo 21. Este é um acontecimento muito importante que todos nós já ouvimos falar. Marca o início da última semana de vida de Jesus entre nós, e este é o seu último ato público de grande relevo, é um deles, antes da sua prisão e crucificação. A tradição cristã costuma chamar a este acontecimento de Domingo de Ramos, porque quando Jesus, que viajava, entrou na cidade, as pessoas cortavam ramos de árvores para o saudarem à medida de sua passagem. E o tema é então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, versículos 1 até 11. Vamos ver que lições Deus tem para nós neste trecho. E diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Já iremos prosseguir a leitura, mas temos aqui, a primeira lição que podemos ver é que chegamos ao final das viagens de Jesus, das suas muitas viagens por Israel, e este é mesmo o fim dessas viagens que o Senhor teve aqui na terra quando Ele encarnou e veio viver entre nós. E de facto Jerusalém deveria ser esse final. Ao fim de 33 anos de vida que o Senhor viveu aqui entre nós, 33 anos e meio, sensivelmente, 30 anos, não sabemos praticamente nada da vida de Jesus, exceto aos 12 anos, quando ele ficou lá no templo, e depois temos dos 30 aos 33 anos, é que temos então o ministério de Jesus e temos o relato de tudo aquilo que ele fez nos 4 evangelhos. Mas tudo vai terminar aqui, com esta entrada de Jesus em Jerusalém. Quer dizer, com a entrada, a ida de Jesus para a cidade de Jerusalém, que era a capital de Israel, o objetivo da vida de Jesus, o objetivo da sua vinda, do seu trabalho, do seu ministério, está aqui prestes a ser alcançado. Jesus andou por todo Israel, na Galileia, andou a norte da Galileia, a sul. Jesus, como sabem, temos estado a ver, vimos, Jesus pregou tantas mensagens, curou Jesus fez milhares de milagres, de curas, ensinou muitíssimo, amou, porque sem amor Jesus não teria feito aquilo que fez, corrigiu muitos erros, apresentou as suas credenciais para mostrar que ele era o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus enviado ao mundo. E, na verdade, em João capítulo 12, versículo 1,
Os evangelhos completam-se uns aos outros, um evangelho traz mais uma informação, e em João lemos que Jesus chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa. Portanto, temos ali essa informação. Seria então sábado, quando ele chegou, e no versículo 12 de João 12, diz que no dia seguinte, que é domingo, Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém. O que é que levou Jesus a um lugar que ele sabia, onde ele seria maltratado, preso, crucificado e iria morrer? Foi de facto o amor de Jesus que o levou a Jerusalém. Porque o Senhor sabia da crueldade que os homens iriam exercer sobre ele. Jesus sabia dos sofrimentos horríveis que o aguardavam, mas, como vimos na última mensagem, esse era o plano salvador. Esse era o plano redentor do Pai para a tua salvação. Sem este acontecimento, sem a ida de Jesus a Jerusalém para morrer e dar a sua vida na cruz, o homem pecador estaria eternamente perdido. Jesus foi lá para levar sobre ele, para ser ele a pagar a culpa do nosso pecado. Versículos 2 e 3, temos aqui que Jesus enviou 2 discípulos para irem buscar um jumentinho com a sua mãe. Diz: ide, vejam as palavras de Jesus, ide à aldeia que está de fronte de vós, logo encontrareis uma jumenta presa, olhem o pormenor, e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério, e logo os enviará. Portanto, Jesus manda aos discípulos, e a explicação de Jesus com todos estes pormenores, o que é que prova esta explicação? A onisciência de Jesus, que ele sabe de antemão, que ele sabe antes de tudo acontecer, ele sabe como é que as coisas irão decorrer. Isto prova também que Jesus está a controlar todos os acontecimentos. Não pensemos que Jesus foi para Jerusalém como nós. Eu vou ao Porto. E nenhum de nós sabe o que é que acontece no caminho para o Porto e depois vir do Porto. Ninguém sabe, não é? Mas Jesus está no controle de tudo. É o plano de Deus. E Jesus sabe todos os pormenores. Tudo o que acontece está debaixo do controle divino. O Pai do Senhor Jesus tinha a sua hora, o tempo da salvação do mundo, o tempo da redenção. E essa hora tinha chegado para o Filho unigênito ir cumprir o plano do seu Pai, de ir morrer, de ir dar a sua vida em sacrifício pelo pecado. A vida de Jesus foi entregue num sacrifício perante Deus. E versículos 4 e 5 mostram a profecia que havia e a exatidão das coisas a acontecerem. Vejam, e porquê é que isto aconteceu assim? Porquê é que Jesus foi para Jerusalém? E porquê é que depois ele vai ser recebido desta maneira? E porquê é que foram lá buscar aquele jumentinho e a jumenta naquele lugar? Diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Portanto, temos aqui a exatidão da profecia que se vai cumprir em Jesus. Jesus será o rei. Jesus será o rei que vai cumprir aquilo que os profetas previram, vejam, 500 anos depois. Imaginem acontecimentos em Portugal de há 500 anos. Vasco da Gama foi até à Índia. Pedro Álvares Cabral até ao Brasil. Ora, imaginem que nesse tempo escrevia: vai haver a Igreja Evangélica Batista de Moreira da Maia, na rua Luís de Camões, número 277, e
Estão a ver? Bem, é que está aqui a acontecer. O profeta Zacarias, 500 anos antes, escreveu esta profecia com todos estes pormenores. E este acontecimento cumpre-se na vida de Jesus Cristo com uma exatidão impressionante. E, de facto, o profeta, como diz em Zacarias 9:9, diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Portanto, o anúncio do profeta cumpre-se em Jesus Cristo. Eis que está a chegar um rei. E esse rei é justo, é um rei que traz salvação. É esse rei, um grande governante que virá. Mas depois vejam que essa profecia parece que é inconcebível. Um rei, um governante que virá montado num jumentinho. Num jumentinho. Mas porquê é que esse rei, com o seu poder, seu domínio, não entra montado num cavalo como entravam os reis daquela época, mas sim sobre um jumento, um jumentinho? E isso revela outra característica importante do nosso rei, que é Jesus, que é a sua humildade, a pobreza de Jesus. Porque o profeta diz, em Zacarias 9:9, o teu rei virá a ti justo, salvador, veio para salvar, pobre, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Revela a humildade e a pobreza de Jesus. E esse profeta lançou a profecia 500 anos antes e Jesus cumpre totalmente as profecias. Chega Jesus à entrada de Jerusalém e envia 2 dos seus apóstolos para procurarem o animal de carga mais humilde de todos, que era precisamente um jumentinho. E é por isso que Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, é um Rei sem par. Porque não é poderoso como os reis do mundo, na sua aparência. Porque o reino do nosso Rei não é deste mundo. É Jesus, na sua humildade, é o Cristo de Deus. E o que é que, na altura, perante esta profecia e da chegada do Messias, o que é que, na verdade, ia na mente do povo? O que é que Israel esperava na vinda do Messias? Estava à espera de um rei, mas um rei como Salomão, como o rei Davi, como os poderosos reis de Israel que dominavam aquela região. E que esse Messias viesse militarmente para reunir um exército poderoso e batalhar e tirar Israel de debaixo do domínio dos seus opressores. Naquela altura era o Império Romano. E ser novamente Israel uma nação livre, próspera, e não estar debaixo do poder romano. Esperavam que esse Messias, com grande poder, derrubasse o poder de Roma. Mas eis que o rei vem, e diz a palavra de Deus, vem manso, vem humilde, veio pobre, e o exército deste rei são, afinal de contas, pobres pescadores. As armas deles eram as redes que lançavam ao mar. É o reino de Deus. Depois, Jesus entra, versículo 6, diz: indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta, o jumentinho, sobre eles puseram as suas vestes, fizeram-no assentar em cima, e muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi,
Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então vamos tentar ver o cenário de Jesus com os seus apóstolos. Não vinham com lanças, com escudos, com armas de guerra, vinham com as suas roupas, as suas capas, gente humilde, mas vejam aqui a entrada de Jesus Cristo. Vejam como é que receberam o Senhor Jesus. Foi uma ocasião de uma grande festa. Diz aí muitíssima gente, multidão, que o segue adiante, vai adiante dele, vai atrás dele. E depois diz que estendem as suas vestes. O que é que quer dizer? O que é que simboliza? Jesus ir passando, montado num jumentinho, e as pessoas tirarem as suas roupas e estenderem as vestes, põem no chão, significa o significado que tem. É como se eles estivessem a dizer: Senhor, eu estou ao teu serviço, eu estou debaixo dos teus pés, tu és o meu Senhor, eu estou em submissão a ti. Diz que também cortam ramos de árvores. Isso queria dizer naquela ocasião, e eram sinais de que aquela pessoa vinha com poder salvador. E a alegria são sinais de salvação, são símbolos de grande gozo para Jesus, o Rei que chegou. Então quer dizer que há uma grande festa, júbilo, o Rei Jesus está a entrar na cidade, todos celebram a sua entrada, todos sabiam, porque multidões seguiam Jesus, porque sabiam o que é que ele tinha ensinado, o que é que ele tinha feito, os seus milagres poderosíssimos, a todos os níveis. Dos mais, se calhar para nós achamos que são os mais simples, aos mais poderosos de ressuscitar mortos, vários que ele ressuscitou. E é este Rei que eles aclamam na sua entrada em Jerusalém. No versículo 9, vemos que esse grande louvor, essa grande celebração, proclama Jesus como sendo o Messias. Porque dizem o quê? Hosana ao filho de Davi. Este filho de Davi, esta expressão, como sabem, já falámos nisso aqui, aponta para a promessa de Deus que o Messias viria na descendência, na linhagem do rei Davi. E realmente a genealogia mostra que Jesus descende do rei Davi. Portanto, quando se chama a ele filho de Davi, está a atribuir-lhe, está a dizer que Jesus é o Cristo. O Cristo quer dizer o Messias, o prometido, o ungido, o escolhido de Deus que veio ao mundo para ser o Redentor e o Salvador. E essa palavra Hosana, Hosana também tem um significado importante, quer dizer, quando se diz Hosana, está-se a dizer: salva-nos, por favor, nós te pedimos. Então é este o caráter daquele que está a entrar em Jerusalém. E depois, versículo 10, diz que entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Irmãos, aplicando isto a cada um de nós hoje, isto é o que cada pessoa deve gritar. Cada pessoa deve olhar para Jesus e dizer: Senhor, salva-me, eu te peço. Porque só tu podes trazer a salvação que eu preciso. Deixe cada um que o Rei Jesus possa entrar hoje, não mais entrar na cidade de Jerusalém, é certo, mas entrar na tua vida, no teu coração. Que possas pedir para Jesus te salvar da condenação dos teus pecados, que assim é o que significa a palavra Hosana. Para o Senhor te livrar da condenação que vem pelo pecado, que separa o homem pecador do Deus Santo e do Deus Justo. Aceita Jesus como esta multidão. Aclama-o. Rende-te a Ele. Lança as tuas vestes em sinal de submissão a este Rei, que é o Rei Jesus. Que diz aí, é justo e salvador. Os versículos 10 e 11 mostram também a surpresa e a perplexidade por parte das multidões. Diz: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus,
o profeta de Nazaré da Galileia. Então a cidade se alvoroçou e perguntou: quem é este? Esta é outra pergunta que todas as pessoas devem fazer. Devem perguntar: quem é este? Pergunte cada um no seu coração. Afinal, quem é a pessoa de Jesus Cristo? Perguntemos, irmãos. Questionemos. Procuremos que outros do nosso relacionamento também se questionem e perguntem: quem é esse? Quem é Jesus Cristo? Para que ninguém seja ignorante quanto à pessoa de Jesus, ele está aqui revelado. Ele cumpriu as profecias divinas. Centenas de anos. Ele é o filho de Davi, ele é o Salvador, justo e Salvador. Que cada um se interrogue a respeito da pessoa que nos visitou há 2000 anos, que é Jesus Cristo. Crê que Jesus é o Salvador, o único Salvador, que veio ao mundo, encarnou, dar a sua vida na cruz para te salvar. Crê que só Ele é o Salvador. Arrepende-te e crê em Jesus Cristo. Glória, então, irmãos, também nós, da nossa parte hoje, glória também, saudemos, louvemos esse Jesus, que já é o nosso Rei, que já é o nosso Salvador. Adoremo-lo. Agradeçamos ao Senhor com júbilo pelo seu tão grande amor, que o levou até Jerusalém há 2000 anos. E que esse que já entrou na nossa vida permaneça em nós e que nós o possamos seguir dia a dia. Depois, irmãos, há aqui um acontecimento importante logo que Jesus entra na cidade de Jerusalém. Jerusalém era a capital, centro da adoração a Deus, onde estava o templo de Deus, os sacerdotes, mas versículos 12 até 17, Jesus vai purificar o templo pervertido. Diz aí: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Qual era a altura em que estes acontecimentos ocorreram? Que Jesus entrou em Jerusalém e que purificou o templo. Estava-se mais ou menos em março ou abril. Era a semana de uma das mais importantes festas dos judeus, que é a Páscoa, uma importante celebração bíblica para os judeus. O que é que acontecia? Peregrinos vinham de todo o Israel, norte, sul, todos eles viajavam, caminhavam para Jerusalém e vinham também de todo o mundo ao redor. Quer dizer que na altura da Páscoa a cidade de Jerusalém estava cheia de milhares de peregrinos, milhares de pessoas que se hospedavam na cidade ou nas povoações ali ao redor, Betânia, Betfagé e noutras aldeias próximas, para estarem naqueles vários dias da celebração desta festa da Páscoa. Versículo 12, o que é que nos mostra? Diz que Jesus entrou no templo de Deus. O que Jesus vai fazer é uma missão divina. Não é a missão de um homem que entrou no templo e decidiu fazer o que ele fez. Jesus está a fazer uma missão divina. Diz que ele entrou no templo de Deus. Aquele lugar, naquela ocasião, era o templo de Deus. E é importante ver isso que o texto, que a palavra de Deus está a dizer, especifica muito bem que o templo, o lugar onde Jesus foi,
era o templo de Deus. Jesus vai à casa de Deus e isto indica que Jesus está a cumprir uma missão divina. Não é humana, é divina. Agora vejam, se Jesus fosse aquele Messias que o povo esperava, o Messias militar, não é? Que viria com poder, reunir um exército, onde é que qual acham que seria o primeiro lugar onde Jesus iria? O Messias militar. Ia, com toda a certeza, ao Forte Antónia, que ficava ali em Jerusalém, era o lugar da guarnição das tropas e das forças romanas, para as eliminar um golpe militar de um rei, não é? Com o seu exército, e assim libertar a nação de Israel. Mas Jesus, o rei, não foi fazer nada disso. A missão dele era outra. A missão do Messias, do Cristo. Ele foi para o templo de Deus. Foi para a casa do seu Pai. E isto diz o quê sobre o foco e sobre a preocupação que vai no coração de Jesus. O que preocupa Jesus é qual é a relação deste povo com Deus. Como é que está o coração deste povo e Deus? Nota que Jesus fez aquilo que ele fez aqui, fez o mesmo quando ele começou o seu ministério. Da primeira vez que Jesus, no início do seu ministério, foi à primeira Páscoa em Jerusalém, que está em João capítulo 2, versículo 13, que é o início do ministério de Jesus, nós lemos o que é que ele fez. Diz: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, como todos os judeus subiam para celebrar em Jerusalém as diversas festas judaicas bíblicas que estavam instituídas. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou fora todos do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de venda. Eis que Jesus no início limpou a casa de Deus e no fim a mesma coisa. O que é que mudou em 3 anos? Nada. É isso que vai no coração de Jesus. Qual é o coração de Deus no seu relacionamento com Deus? É por isso, irmãos, que a missão de Jesus nunca muda. Nunca muda. Todo o propósito de Jesus, todo o seu propósito, todo o seu ministério foi sempre muito claro. O foco de Jesus, hoje também, esse Jesus está no céu, o foco dele é também a forma como as pessoas adoram a Deus. Jesus está interessado em especial qual é o relacionamento individual de cada um de nós com o Pai. O foco principal não é que também não é o relacionamento de cada um de nós uns com os outros, também é, mas acima desse é como é que está o relacionamento do homem com Deus. 1 Pedro 4,17 diz-nos assim: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Portanto, o principal foco de Deus é sempre o seu povo, a sua casa, os nossos caminhos como seus filhos. Isso é o mais importante para ele. Jesus trata primeiro da sua casa, da casa do Pai. Voltando a Mateus 21, versículos 12 e 13, diz que Jesus expulsou todos os que vendiam, compravam no templo, derrubou as mesas. Foi o que Jesus fez. Irmãos, o templo em Jerusalém era o centro da adoração a Deus. Era lá que estavam os sacerdotes, era lá que estavam os levitas.
O povo ia ao templo adorar ao Senhor, levar as suas ofertas, os seus sacrifícios, como estava instituído na lei de Deus. E o templo tinha de ser, o templo, a casa de Deus, um lugar santo, quer dizer, um lugar separado, um lugar destinado à adoração a Deus. O templo era o lugar onde Deus habitava. Era a habitação de Deus. Quando o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, olha o que é que Deus prometeu em 1 de Reis 9:3. Isso mostra-nos o que é que o templo era para Deus. Santifiquei, quer dizer, separei, destinei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Deus pôs o seu nome no templo, para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deus a dizer, este é o lugar da minha habitação para sempre. Os meus olhos, o meu coração estão todos os dias sobre esse lugar. E o que é que acontecia? Na celebração da festa da Páscoa e noutras festas judaicas, os peregrinos que caminhavam, por exemplo, da Galileia, de Nazaré ou de qualquer lugar longe, caminhavam muitos quilómetros, vinham de longe, vinham dos outros lugares do Mediterrâneo e não podiam levar os animais, por exemplo, para o sacrifício. Não podiam caminhar quilómetros com um touro, com um cordeiro, com uma cabra, enfim. Chegavam à cidade e cambiavam o dinheiro que traziam, se o dinheiro era fora de Israel, ou mesmo cambiavam para a moeda própria do templo, para poderem comprar o que é que era necessário para os sacrifícios, como indicava a lei de Moisés, que iam ser oferecidos lá nos altares do templo. Compravam touros ou ovelhas, cordeiros, cabras, pombos, compravam isso. Mas, em total ofensa e desrespeito para com Deus, o que é que faziam? Estavam a usar os próprios pátios do templo para esse comércio, fazendo do lugar do templo um centro comercial, banco para fazer câmbio das moedas, e pior, eram batuteiros e enganavam as pessoas nas transações. Então esses vendedores, ainda pior, trabalhavam em conjunto com os sacerdotes para terem daí lucro, enganando o povo. Tudo isso em nome da religião. E é aí que Jesus entra. Jesus entra no templo, Jesus santo, puro, Jesus com os seus olhos, com os seus ouvidos, com as suas narinas, ficam repletos daquelas imagens do cheiro dos animais a serem ali vendidos, a gritaria do povo a comprar e a vender, a discutirem pelo melhor preço, a pedir pechinchas. Então vejam no que é que transformaram a casa de Deus. No que é que transformaram o templo do Senhor. E para o Filho de Deus, ele aqui vai mostrar a sua autoridade. Para Jesus, isso não podia acontecer. E nós às vezes estamos enganados quando achamos que Jesus é amor só. Ele é amor. Mas Jesus também é justo e é firme. Ele não é sempre meigo e gentil. Nós lemos aqui no versículo 12, expulsou todos. Em João diz que ele fez um género de um azorrague de cordel e expulsou toda a gente dali. Pelo zelo que ele tinha e tem pela sua casa. E por isso Jesus, comprometido totalmente com a palavra de Deus, com as escrituras divinas, indignado, mas de uma maneira santa e justa, ele age fortemente e expulsa daquele lugar quem fez dele não um templo, um lugar de adoração, mas de grande comércio. Porque aquele lugar devia ser, como diz o versículo 13, está escrito,
A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês converteram num covil de ladrões, em que fazem deste lugar um comércio de animais, de pombos, de câmbio de dinheiro e enganando as pessoas. Se nós lemos, por exemplo, Isaías capítulo 56, versículo 7, nós lemos assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Esta é a vontade de Deus, levá-los àquele monte onde estava o templo, a minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isto é como Deus quer que seja o seu culto. Chegamos, por exemplo, a Jeremias capítulo 7, versículo 11. Portanto, Jesus está a referir-se a esta profecia que está aqui em Isaías. E em Jeremias 7, 11, nós lemos: é, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores? Aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, está a dizer, a minha casa é uma casa santa, de oração, de louvor, de sacrifícios certos e corretos, mas fizeram, diz depois Jeremias, um covil de salteadores. É isto que Jesus está a dizer aqui, quando foi purificar a casa de Deus. Versículo 14, portanto, Jesus age com a autoridade que é própria dele. Versículo 14, vemos o equilíbrio de Jesus. Indignado, expulsou os vendilhões e quem fez do templo um comércio, mas o equilíbrio de Jesus vê-se. Mas quando chegam a ele, necessitados, o que é que o Senhor faz? Com amor, olha por eles e cura-os, diz aí. Foram ter com ele no templo, no mesmo lugar, cegos e coxos e curou-os. É o amor de Jesus. O poder dele, a bondade dele, em que ama e vê os necessitados e cuida deles. O versículo 15 mostra-nos o louvor dos meninos. Vendo então em contraste com a atitude dos líderes de Israel. Vejam o contraste. Os principais sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. É assim o mundo. As crianças louvavam e adoravam ao Senhor Jesus Cristo ali, e os líderes indignados. Aqueles que se deviam também arrepender, porque estavam a fazer da casa de Deus o que não deveria ser, e indignam-se contra Jesus. Jesus aceitou o louvor das crianças, em contraste com aquilo que os líderes mostraram. Em conclusão, irmãos, hoje, a casa de Deus, o templo de Deus, onde é? Somos nós, não é? O que é que diz 1 Coríntios 3,16? Não sei se vai passar ali. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Não é? Hoje somos nós, a casa de Deus. O templo de Jerusalém não existe mais, como sabemos. Foi por causa desta grande transgressão de Israel que o próprio Deus deu ordens e o templo deu ordens, quer dizer, foi o seu plano destruir o templo, porque já não servia para nada. E hoje a igreja, os crentes, são o templo de Deus. É aqui a casa de Deus. E 1 Pedro 2,5 diz: vós, também como pedras vivas, o templo era feito de pedras. Mas agora o novo templo de Deus são pedras que são pessoas vivas. Nós sois edificados casa espiritual,
sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios que espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quais são os sacrifícios que hoje fazemos? Pegamos em pombos, em cabras, em touros? Não, é o louvor ao Senhor, nossos cânticos, a nossa oração, a leitura da sua palavra, não é? Sacrifícios agradáveis, é nisso que Deus se agrada. Hoje o templo de Deus somos nós. Deus habita no nosso corpo. Jesus foi limpar o templo de Deus que estava a ser usado, o quê? Rui Simão. Põe-te à tabela, não é? Porque Deus, não é? Os olhos dele estão nas nossas vidas. Deus quer vidas santas. Vidas santas, dignas da presença dele em nós. Porque vidas fora da vontade de Deus, pecado da nossa vida que não é confessado, pecadores seremos sempre, irmãos. E vamos cair, sim, mas vamos arrepender-nos, vamos pedir perdão ao Senhor, não queremos fazer mais. Então, vidas fora da vontade de Deus, pecado que não se deixa, não se confessa, e de que não há arrependimento. Deus também é como Jesus. Deus vai agir para nos purificar, porque nós somos dele. Por isso, irmãos, todos nós vivamos por forma a que o Senhor Jesus tenha alegria em nós. Que Ele nunca tenha de vir fazer aquela limpeza. Dizer, Rui, tira de ti, não faças da casa de Deus aquilo que ela não é. Tem uma vida santa, tem uma vida pura. É isso que Deus quer de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos.